Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Aqui daremos continuidade ao conteúdo sobre derivada de uma função f. Então deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos ao vídeo. Então, pessoal, para deixar bem claro, uma função ela é derivável em um ponto específico do seu domínio quando o limite nesse ponto também existe. Se não existir o limite nesse ponto, essa função ela não é derivável e nem diferenciável, que é a mesma coisa. Enquanto ela é derivável em todo o intervalo, certo? Todo o intervalo, ela só é derivável quando ela for derivável ou diferenciável em todos os pontos pertencentes a esse intervalo. Se pelo menos um ponto desse intervalo ela não for derivável, então ela não automaticamente não obedece essa regra de ser derivável em todo o intervalo. Beleza? Tem que ser derivável em todos os pontos pertencentes ao intervalo. E automaticamente o limite também nesses pontos tem que existir. Vimos também na aula anterior que conforme um ponto x, ele se aproxima de um ponto P, conforme o ponto x se aproxima de um ponto P, certo? Isso no domínio da minha função no eixo x, né? A reta secante ela se aproxima da reta tangente. Vimos isso no gráfico na aula anterior. Ela se aproxima da reta tangente, a reta secante, beleza? E, consequentemente, o coeficiente angular da reta secante ele vai tender ao coeficiente angular da reta tangente. Conforme x se aproxima do ponto P, no domínio da função, né, a reta secante ela vai tendendo, vai se aproximando da reta tangente. Consequentemente, né, o coeficiente angular da reta secante tende também ao coeficiente angular da reta tangente. Vamos desenhar um gráfico para ficar melhor essa relação. Olha só. Então, olha só, aqui temos a função f em vermelho, função f. Temos a reta tangente a essa função, que está em preto, eu vou chamar essa reta de t, uma reta t. E temos a reta secante em azul, reta secante a função que eu irei chamar de tx. Beleza, então, o que estudamos até agora é que, veja que à medida que x, vocês pensem comigo que esse pincel preto aqui seria a reta secante. À medida que x ele vai se aproximando, vai tendendo a P, certo? A reta secante também vai se aproximando, vai tendendo a reta tangente T. A reta TX vai tendendo a reta T, certo? A reta secante vai tendendo a reta T de acordo com x, vai se aproximando de P. Beleza? Essa que é a abstração. Então, isso automaticamente, o coeficiente angular da reta secante, da reta TX, ele vai tendendo também ao coeficiente angular da reta T, da reta tangente. Dessa maneira, então, pessoal, através disso é a famosa derivada. A derivada ela é basicamente a tradução dessa abstração, dessa relação aqui. Porque sabemos que a derivada de uma função f' de x, é isso, a derivada, é igual, né, ao limite de f de x menos f de p, certo? F de x menos... é basicamente uma distância.
essa distância aqui, ó, f de x, f de p. Então, o valor dessa distância aqui, pessoal, de f de x menos f de p, certo? Vai estar aqui, f de x menos f de p, certo? Dividido por x menos p. X vai se aproximando de p aqui, ó. Então, x menos p é essa distância aqui. Então, aqui seria o x menos p. E aqui seria o f de x menos o f de p. Certo? Isso tudo para o coeficiente angular da reta tangente, da reta secante, né, tender ao coeficiente angular da reta tangente. Beleza? E o x, ele tendendo a p, né? Esse x, ele está se aproximando de p. Então, x, ele tende a p. Basicamente. Assim, uma visão bem grossa mesmo. Basicamente é isso. É a derivada de uma função. Então, através disso, através dessa maneira aqui, podemos calcular o coeficiente angular dessa reta aqui, dessa reta preta, que é a reta tangente. Podemos calcular o coeficiente angular da reta T, certo? Que é caracterizada por essa forma: y menos f de p ser igual a f', a derivada do ponto P, que multiplica x menos o ponto P. Olha só, dessa maneira aqui podemos encontrar a derivada, a equação da reta tangente. A equação da reta tangente, da reta T, certo? Podemos calcular dessa maneira aqui. Y menos f de p, o valor da função no ponto P, certo? Nesse caso, traduzindo para esse gráfico, o valor da função quando ela assume o ponto, esse ponto aqui, né, que algebricamente está identificado por P, ser igual à derivada dessa função em vermelho no ponto P, certo? Nesse ponto aqui, que multiplica x menos P, beleza? Então, na próxima aula, daremos um exemplo, iremos calcular o coeficiente angular da reta tangente. Deixe seu like, inscreva-se no canal e cenas para os próximos capítulos.